Boa noite, já são 9h23. 9h23. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje nós vamos comentar sobre vamos classificar os top 10 maiores vilões da história do planeta Terra. Muito bem, então para fazer isso a gente resolveu dividir em alguns tópicos, como é de costume aqui do canal. Em primeiro tópico tem o que caracteriza um vilão, em segundo tópico tem quais foram as características que usamos para classificar esses vilões. Em terceiro a gente vai falar sobre as menções honrosas, que não chegaram a ser os top 10. E em quarto e último lugar seriam os top 10 vilões, que é a parte mais importante, né? Mas antes eu gostaria de fazer um pseudotópico aqui, que é falar um pouco sobre a história da origem dos vilões e dos heróis, que começa por volta de 1500, lá em Portugal, onde ocorreu a formação da escola literária chamada Romantismo. Nesta, iniciou-se o que chamamos de narrativa linear, em que os personagens são unicamente bons ou unicamente maus, né? Não há dualidade nessa narrativa, o que contraria completamente o princípio da dualidade onda-partícula de Heisenberg. Assim, a gente pode concluir facilmente que os piores vilões de toda a cultura pop foram criados nesta época, o que foi comprovado empiricamente por Heisenberg em seus estudos sobre a incerteza dos elétrons. Então, a gente tem esses vilões que foram criados com uma linearidade, como Thanos, Darth Vader, até mesmo Hannibal Lecter. Eles foram criados durante o Romantismo e são, sim, os piores vilões já criados pela humanidade. É isso aí, mas a gente vai pensar assim, mas o que realmente caracteriza o vilão, né? Além da sua linearidade, tipo, todos aqui na nossa lista são completamente do mal, não tem nenhum resquício de bondade, todos eles são claramente seres do mal e querem totalmente mal, não bem, 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 bem. Que nem a música do Thiaguinho, bem, não, eles são mal. E agora, determinando essas características, nós vamos para as menções honrosas, certo? Personagens que não entraram. A gente tem 3 nomes aqui. O primeiro deles é o nosso grande vilão, né? Que fez muito sucesso recentemente. Nosso amigo começou a comentar, que é o Thanos, né? O Thanos é um vilão mal, mas existem um pouco de B, um pouco de E e um pouco de N na vida dele que chega ao bem, né? Um pouco de bem que... Fale, pode falar. Exatamente. Então, essas 6 letras que formam o nome Thanos, né, que são analogias às joias do infinito que eles seguiram, tiram um pouco do mal. A gente não apresenta todas as letras, apenas o A do mal. Por isso, o Thanos é um personagem não tão linear. Ele tem um pouco do T, do H e do próprio N, como meu amigo falou. Mas, infelizmente, ele não ficou entre os top, ficou nas menções honrosas, né? Exatamente. Agora vamos para a outra menção honrosa que fica para o nosso grandíssimo e conhecidíssimo Felipe Massa, que ele tem M de mal e L de mal também. Chega ali, mas infelizmente não vai. E pro terceiro, qual é o nosso terceiro? E o nosso terceiro seria Pedro Álvares Cabral, que tem todas as letras, o M, o A, e o U e o L, se você preferir. E ele conseguiu chegar aí quase, seria o 11º, né, na nossa lista. Mas eu acho que ele tá aí representando bem o time dos vilões. É isso aí. Agora nós vamos realmente pro verdadeiro top 10, começando mais de baixo com mais de cima. Vamos começar com o nosso número 10, que não é tão mal assim, tem todas as letras, mas representa um pouco do mal verdadeiro da sociedade. Esse mesmo, senhoras e senhores. Lucas Netuy, Lucas Neto, que após os seus clássicos de música, usando uma das técnicas utilizadas no anime Hunter x Hunter, que é o som da morte, que as suas músicas, uma letra de música específica faz a pessoa começar a morrer aos poucos, assim, bem mais rápido que natural, sua pele começa a se desvair, etc. Existia somente uma música nesse anime, mas o Felipe Neto conseguiu trazer, além dessa música para a realidade, trouxe também uma série de outras músicas que juntas formam 1h30, e elas estão disponíveis no YouTube, caso você queira pesquisar. É Lucas Neto Filmes, músicas todas para você dançar. E é isso aí. Isso faz ele um grande inimigo da sociedade brasileira continental. Exatamente. Em nono lugar, né, temos o personagem icônico Freeza da série Dragon Ball,
que ele também usa dessa audácia do Lucas Neto de criar músicas hipnóticas. Ele conta também com o coadjuvante da série, que seria o Pyong Lee, que é um especialista hipnótico, para conseguir manipular as pessoas a fazer o que elas querem. Inclusive nessa saga Frieza, que conta com a maior luta de todos os tempos dos animes, que é uma luta de mais ou menos 10 horas de luta consecutiva, ele usa da ajuda do Pyong Lee para hipnotizar o Vegeta para se tornar do bem. Mas isso é um assunto para outro podcast, né? Exatamente. Agora nós vamos para o nosso sétimo classificado. E em sétimo lugar temos Felipe Neto, que seria o vilão do YouTube. Muito bem, Felipe Neto, ele realmente foi muito relevante no começo do YouTube e acabou criando um público gigantesco, mas depois de criar a teoria do medalhão de Machado de Assis, ele acabou se tornando um vilão. E ele, cada vez mais, ele criou um personagem que cada vez mais ele foi se perdendo nesse personagem, foi parecendo cada vez mais com ele. E acabou se tornando o que ele é hoje. Então, acho que podemos prosseguir para o sexto lugar, que a gente tem os Rebeldes do Star Wars. E essa é uma história que, quando a gente faz os nossos roteiros, os nossos vídeos, alguns meses antes de postar o vídeo. E quando a gente fez esse roteiro original, a gente tinha colocado Pedro Álvares Cabral aqui nessa lista e tinha tirado os Rebeldes. Porque o Rebelde só entrou depois ele ter assassinado nosso queridíssimo amigo Akari, depois daquele pequeno incidente com a nave espacial, né? E eu não gostaria nem de comentar mais sobre isso, a gente já fez as devidas homenagens em vídeos anteriores, mas eles estão aqui por causa disso. Então acho que podemos passar para o quinto lugar. Exatamente, o quinto lugar é o Messi, do jogo FIFA 18. Pode parecer estranho nós colocamos um personagem tão próximo da realidade como o Messi, mas você deve perceber que o Messi, igual um vilão de anime antigão ou de desenho antigão, é uma criatura sem emoções. Ele joga totalmente calculosamente. Ele é frio e calculista. Logo, ele consegue ficar dentro de uma geladeira por mais de 24 horas e ele faz cálculo 2 na faculdade da FRJ. Tendo essas habilidades, ele se torna um ser muito maquiavélico de planos além da compreensão do ser humano. Desta forma, no FIFA 18, que é a história do Messi versus o jogador Lucas Neto, então acho que podemos prosseguir para o quarto lugar, que temos aqui Eric Jacan, e ele é o vilão da história da humanidade. Esse é eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. O que acontece? A gente tem um anime que se chama Fullmetal Alchemist, que temos os 7 pecados capitais ali, e um deles é a gula. E a gula acaba morrendo no anime. Eric Jacan, quando ele viu isso, ele achou um absurdo. Como é que um personagem tão bom, tão próspero, poderia morrer? Ele acabou seguindo assim, pegando o personagem como martírio para representar a vida dele, e ele acabou conseguindo representar a gula, um vilão do Fullmetal Alchemist. Por isso que ele se tornou um personagem, um vilão tão assim, tão esférico, né? Tão não linear, que representa muito bem um anime Fullmetal Alchemist, que é um anime muito bom, tão esférico. E eu acho que temos agora mais 4, né? O Eric já cansaria o quinto lugar, e temos mais 4 personagens, 4 vilões, que representam tanto dos personagens reais, quanto não reais, quanto fictícios. Então acho que podemos prosseguir para o Joker, que a gente já fez um vídeo inteiro de quase 25 minutos falando sobre a história do Joker. Eu não acredito que você não viu esse vídeo, fez muito sucesso, eu acho que foi o vídeo mais visto do canal. É um vídeo realmente muito interessante, a gente aprofunda na história do Joker, mas vamos prosseguir. Joker, ele basicamente inventou o comunismo. Ele foi um dos ajudantes de Karl Marx. Seria o vilão. Exatamente. Agora vamos pro nosso próximo vilão. Nosso
Nosso próximo vilão é o Ender Dragon de Minecraft. Sim, meus amigos, ele tá aqui em terceiro lugar. Ele entrou pro pódio de top 3 vilões da história da humanidade. Ele realmente é um vilão muito bem trabalhado, feito pelo... A gente já fez um vídeo aqui falando um pouco sobre Minecraft, mas ele é realmente um vilão muito esférico, assim como Eric Jacquin. Ele representa muito bem todo o mal da sociedade embutido nele, né? Ele tem a letra A no nome dele, mas o fato dele não ter as outras duas letras, ele só ter 33% do mal embutido nele, não significa que ele é um vilão ruim, ele é um vilão muito bom de fato. Então acho que meu amigo poderia falar sobre o segundo lugar, né? Exatamente, nós temos o segundo lugar, que é as consolidações das leis trabalhistas do desenho Bob o Construtor. Caso você não tenha assistido o desenho Bob o Construtor, é um desenho simples, mais para crianças, que é onde um trabalhador, certo? Um trabalhador de família, junto com suas máquinas conscientes, fazem diversas atividades, constroem várias construções, tipo pontes, supermercados, mercados, hospitais, etc., para fazer a comunidade em volta deles se manter e se sustentar. Desta forma, o que as consolidações das leis trabalhistas são envolventes nesse sentido? É simples. Uma vez que ele não tem trabalhador nenhum, ele é um trabalhador sozinho e suas máquinas são autossuficientes e autoconscientes. Desta forma, trazendo uma falta de emprego para a localização atual, fazendo que o mercado e o hospital não tenham quem pagar ou quem vender seus produtos, fazendo assim construções inúteis. Desta forma, ligando a pobre construtor, sendo mais um das pessoas fazendo trabalhos de empreiteira na situação brasileira. E isso transforma ele em vilão. Exatamente. Então vamos para o nosso primeiríssimo lugar, que ocupou o nosso pódio, assim, primeiro lugar, foi indiscutível, seria o personagem L de Death Note, né? Que ele acaba tentando matar um sociopata e por isso ele se torna um grande vilão da história. É isso aí. Então acho que podemos encerrar aqui. Você tem mais algum adendo? Eu tenho mais um adendo dizendo que todos os personagens aqui colocados nessa lista são totalmente fictícios e obras literárias necessárias para a completação de uma piada ou de algum evento social, tipo carnaval ou ano novo, e nenhum dos personagens são reais em todas as ofensas geradas durante esse podcast. E anteriores e posteriores são totalmente fabricações, realidades criadas por você, telespectador. Obrigado, boa noite, já são 9h23. 923.